Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E a live de hoje é uma live diferente, especial, estou sozinha hoje e o tema é Cartografia Biográfica, Terceiro Setênio em Foco. E eu sempre pontuo que esse projeto das lives é um projeto que foi iniciado em 2021 e eu tenho assim muita alegria de estar com ele até hoje e recebendo várias pessoas que se disponibilizam, né, a fazer uma grande troca, a estarem aqui comigo, a partilharem, e sempre é um movimento que envolve, né, que engloba e que realmente vai num crescente. Então eu tenho assim muita gratidão, né, por estar tendo condições de levar esse projeto adiante e de contar com pessoas maravilhosas que topam participar, né, dessa empreitada. Mas de tempos em tempos a gente também apresenta, né, algum tópico, alguma coisa mais específica, e aí eu venho sozinha. Hoje é o fim de uma trilogia, digamos assim. Eu, em algum momento atrás, coloquei o primeiro setênio, então fiz essa apresentação do primeiro setênio e depois do segundo setênio, e hoje eu estou fazendo esse fechamento, né, desse trio que compõe esses 21 anos de vida de um ser. Então é um processo que eu falo que é um processo muito importante, muito interessante, muito pertinente, porque a gente vai trabalhando toda uma narrativa de fases da vida através dos setênios, à luz da antroposofia, e a gente vê esse desenrolar, a gente vê essa grande jornada realmente acontecendo. Então, para a gente pegar o fio de meada, né, lá quando eu falei sobre o primeiro setênio, a nossa grande chegada, né, que família foi essa que nos acolheu, quando eu nasci, onde eu nasci, quais são as características, né, dessa família e como que eu chego nesse mundo. E a tônica do primeiro setênio é: o mundo é bom. Eu estou inserida num contexto, eu estou inserida num grupo e esse grupo é aquele o qual vai me levar adiante para que eu tenha uma vida de início nessa educação cultural familiar, para que eu desenvolva e siga em frente. E lá por volta dos 3 anos, acontece algo assim muito interessante, que é praticamente a primeira vez que a criança fala eu. Então vamos pensar que esse acontecimento é um acontecimento muito importante, porque antes esse ser estava tamanhamente inserido e, aspas, né, misturado, ele não tinha conhecimento de si. E a partir mais ou menos dos 3 anos, essa palavra eu vem a primeira vez. E o que mais que a gente pensa, né, desse primeiríssimo setênio, que é de 0 a 7 anos? Esse mundo é bom, eu tenho desenvolvimento do corpo físico, eu estou inserida numa família, enfim, eu começo essa vida. Isso eu só estou pensando rapidamente para que a gente faça esse fio de meada. E aí eu chego no segundo setênio, né? Que é um grande nascer emocional, digamos assim. E a tônica do segundo setênio é: o mundo é belo. Então,
Antes eu tinha o mundo é bom e todo esse desenvolvimento desse nascer físico, desse corpo que inicia sua jornada neste planeta. E agora eu tenho um outro corpo que vem, né, chegando, que é o corpo etérico. Mas isso é papo para uma outra live. Eu não vou me ater tanto a essa questão dos corpos, mas é importante que isso fique bem pontuado. O mundo é belo, a gente tem mais ou menos lá por volta dos 9 anos, eu estou aqui tentando organizar a Flora. A Flora é minha gata e ela é participativa. Todas as lives ela tá aqui, mas hoje ela tá querendo chegar aqui pra frente e eu não tô deixando, porque eu tô com uma garrafa aqui. Enfim, então, o que acontece? Nesse segundo setênio, lá por volta dos 9 anos, pela antroposofia, algo acontece. A gente tem o que a gente chama de Rubicão. Mas não precisa ficar tão preocupado a respeito de nomenclaturas. O que acontece é que mais ou menos nessa idade, entre 8 e 9, talvez um pouquinho, né, dependendo, porque cada ser é um ser único e a gente não tem regra, a gente tem uma pedagogia, a gente tem um formato de informação que é pedagógico, que a gente sabe o que acontece a respeito dessas divisões. Então, nesse momento dos 9 anos mais ou menos, é uma fase de uma crise e esse ser se encontra num momento em que ele ou vai, mais ou menos assim. Então, são alguns testes da vida que essa criança desperta para algo mais, de uma força interna, e é uma grande resolução. E isso é muito, muito importante também. E aí, o que acontece? A gente já sai daquele ambiente que é muito mais familiar e a gente já entra numa ambientação que é da escola. Ok, vamos combinar que no mundo de hoje a escola tem um papel, uma entrada na vida desse ser um pouquinho antes. Mas, de fato, a respeito dessa questão da consciência daquele ser, do comportamento, da interação e interatividade, nessa divisão a escola vai entrar no segundo setênio. E também por volta dos 7 anos, mais ou menos, sabendo também que não é regra fixa e que hoje está acontecendo um pouquinho mais cedo. A gente tem troca de dentição, a gente tem vários outros aspectos, né, que são importantes, pertinentes, fazem parte e que compõem, né, essa grande sinfonia que é o ser humano, nesse início, né, de jornada aqui nesse planeta. E toda transição, né, de um setênio para o outro, a gente vai subindo um degrauzinho, a gente vai subindo nessa grande escala, né, evolutiva. Então, deixa eu só ver aqui se eu tenho condições de... tenho sim, peraí. Eu vou colocar aqui na tela, bem-vindos todos que estão chegando, muito bem-vindos, obrigada pela presença. E o que eu tenho aqui? Para que a gente também tenha um entendimento desse gráfico que eu falo novamente, ele é bem pedagógico. A divisão em setênios, em termos de vida, e a gente tem 3 curvas importantes nessa nossa cartografia, nessa história, né, de nossa vida, de nossa narrativa, né, de tudo que acontece com a gente, desde que a gente nasce. Então, eu tenho uma curva que ela desce, que é essa curva espiritual. Um espírito habita esse corpo. Mas para esse espírito habitar esse corpo, eu preciso do corpo. Então, juntamente a isso, eu tenho uma curva que é a curva corpórea, que é a curva física. E também é necessário um algo mais, né? Porque eu sou corpo, alma e espírito. Alma aqui no sentido daquilo que me anima, aquilo que me traz o ânimo de viver. Então eu também tenho uma curva anímica, que aqui na gravura ela está junto com esse corpo físico, ela chega junto com esse corpo físico. Então a gente vai num crescente até
que elas se encontram, né? Nesse terceiro setênio, no finalzinho desse terceiro setênio, que é 21 anos. E aí o que acontece? A curva que descia, ela cruza, ela chega num ponto máximo um pouquinho mais adiante e depois ela sobe novamente. Que ela vai para o destino dela. Ela veio de cima, ela volta para cima. E o corpo físico? A curva desse corpo físico, ela também vai cruzar nesse 21, né? E aí o corpo chega num ápice um pouquinho depois e ao longo de nossa jornada ele retorna de onde veio. Então ele sobe e ele desce. Ele volta para a Mãe Terra. E a curva anímica? Percebam aqui no gráfico. Ela vem, ela chega até esse 21, ela passa por um momento em que ela fica como que num equilíbrio, e aí depois, lá para os 42 anos, ela tem 3 possibilidades de destino, digamos assim, de jornada. Ou ela acompanha esse espírito porque eu aprendi que ser é mais importante do que ter, ou ela fica estática, ela permanece reta porque eu não subi esse outro degrau na minha consciência, no meu entendimento, ou ela decai e ela vem para aquele espaço onde eu acredito que o ter é muito mais importante. Então eu tenho uma grande chance quando eu faço o meu trabalho, né, biográfico, quando eu observo a minha vida, a minha história, essa joia, essa preciosidade que eu recebi, em que eu posso ter uma jornada de um grande aprendizado. E é isso que é o mais importante aqui, né? Em termos do que realmente eu me proponho a fazer. Como terceiro setênio, então o que a gente tem, né, de mais importante? Se antes eu tinha o mundo é bom, de 0 a 7, o mundo é belo, de 7 a 14, agora eu tenho a tônica de que o mundo é verdadeiro. Eu tenho o meu nascer da identidade, eu tenho essa afirmação do meu eu, e o meu corpo astral vem e, enfim, o que mais eu tenho? Se antes eu tinha família, depois eu fui para a escola, agora eu tenho meu grupo de amigos, minha tribo. E são coisas muito importantes. E aí eu vou partilhar aqui com vocês também uma outra imagem. O que é importante aqui nessa imagem? O que a gente realmente vê aqui? Nesse terceiro setênio, eu tenho toda essa gama, né, das amizades, das pessoas que agora são super importantes para mim, além do meu grupo familiar, além do meu grupo escolar, eu tenho uma gama de possibilidades com essa juventude, esse grupo, essa tribo, onde que eu me insiro, que contexto é esse? Então, é muito importante a gente focar nisso. Eu tenho uma grande comunidade, eu tenho esses amigos, eu tenho essa liberdade que vai crescendo dentro de mim e que me impulsiona para ir para o mundo. Porque, vamos combinar, de 14 anos em diante, a gente já está passando, né, na fase da puberdade, a gente já teve crises anteriores, a gente já passou por várias questões. E agora é um momento de afirmação, de uma autoafirmação. Mas também o que acontece, né? Vamos ver a figurinha aqui do menino que tá meio assim, né? Meio borocochô. Tem um tédio também que acontece, né? E que tédio é esse? E por quê e para quê? O porquê, porque sim, gente. Toda vez que a gente pergunta por quê, a gente só tem 2 respostas, por que sim e por que não. A grande sacada é o para quê. Para que acontece isso? Existem tantas coisas acontecendo nesse mundo interior desse adolescente e que muitas vezes ele não vê sentido
para tantas outras que estão acontecendo fora daquele mundo interno. E eu sempre costumo falar que a gente mora no mesmo planeta, mas em mundos diferentes. E aqui eu acho que é o ponto máximo, né, disso, né, nessa fase da vida. Então, às vezes eu me aborreço, às vezes eu quero ficar sozinho. Então, esse adolescente, ele quer aquele momento, né, de uma super introspecção. E também nessa fase a gente tem primeiro amor, de repente um pouquinho antes, mas aqui a gente tem um relacionamento maior. E essa questão da amorosidade, da relação, da sexualidade, desse grande despertar, também tudo isso faz parte, né, desse meu aprendizado para a vida, de como eu vou desenvolver o quê? Essa grande promessa do que serei, né? Porque quando a gente está nesse grande desenvolvimento, é exatamente isso. Eu tenho toda uma composição do meu hoje, mas eu sou uma promessa de um amanhã. Então, esses relacionamentos todos, essa sexualidade, esse amor, essa paixão, a frustração, os tocos também que a gente leva, aquela importância e aquela necessidade também da gente estar inserido num contexto de aceitação. Então, quantos de nós já passamos por isso, que hoje somos adultos, quantos de nós já tivemos esse grande desejo, né, de fazermos parte daquele grupo, de sermos aceitos e de estarmos vestindo a mesma roupa, o mesmo tênis, o mesmo jeans, a camiseta, irmos para lugares juntos. Então, é mais ou menos por aí. E também, com o passar, né, dos anos, até a gente chegar nesse 21, a gente passa por 18, né, que existe essa grande chegada aos 18 anos, existe também uma cobrança, vamos colocar dessa forma, né, e de que o que você vai desenvolver nessa vida, o que você vai estudar. Então a gente vai passando, né, por um estudo outro, um pré-vestibular, e logo em seguida vem um Enem para que a gente ingresse numa universidade. E esse ingressar na universidade é também uma grande promessa para a gente, né? O que eu quero fazer, o que eu quero realizar. Quando que eu comecei a ter assim, noção, a dar conta também desse assunto na minha vida. E muitos jovens, né, que eu atendo, eles chegam assim, mas Aldair, eu não sei o que é que eu quero. E eu falo, sim, entendo, mas entre todas essas potências internas, qual é aquela que mais toca, que mais mexe aqui dentro, que traz esse vislumbre, né, de uma alegria, de um fazer com um amor mesmo, né? Eu sei que a juventude, ela vem e a gente não tem também tanta noção assim de como que vai ser, ou se é que realmente vai ser. Mas é um primeiro passo, né, para isso. Porque depois a gente vai ter tantas outras oportunidades, inclusive de mudar tudo, né? E acho que a maior qualidade ou característica do ser humano é que ele pode mudar de ideia, ele pode reconstruir, ressignificar, repensar, mudar, transformar. Então é muito importante. Na imagem em que existe um jovem se olhando no espelho, né? O que é isso? O que é esse olhar no espelho? Que grande encontro consigo mesmo é que está acontecendo? Então, uma boa pergunta, eu me reconheço em mim mesma? Eu sou produto do meio ou eu estou numa outra frequência? O que realmente eu quero para mim? Eu tenho condições de dar outros passos? Como que eu vou enfrentar, né, os desafios da vida? Gente, obrigada aqui pela presença. Eu estou projetando aqui e os comentários aqui, eles ficam meio que
escondidinhos por trás. Eu não sei fazer como colocá-los aqui na frente. Enfim, sejam todos bem-vindos. E se quiserem participar aqui no chat, por favor, façam a escrita que eu vou ler aqui e a gente vai interagindo, tá bom? Então, existem tantas coisas acontecendo. É um turbilhão. E a gente tenta dar o primeiro passo para a nossa autenticidade, para o nosso grande querer. Então, vejam, comunidade, amigos, liberdade, o mundo é verdadeiro, são os sentimentos ali, num grande crescente, um senso crítico apuradíssimo. A política entra na vida, a gente questiona a religião, a gente questiona questões sociais, a gente vai para o mundo de uma forma que é só nossa. E a gente entra nessa questão da autoconfiança e de uma possível angústia interna também. Nesse momento, nosso corpo já está bem formatado e a gente tem o sistema metabólico, motor, sexual ali, realmente naquele grande start da vida. Por volta, de 18 anos e meio, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pela antroposofia, à luz da antroposofia, também acontece um fato muito importante, que é o que a gente chama de nódulo lunar. E eu não vou também me ater isso aqui, vai ficar registrado e futuramente eu vou fazer uma live específica do nódulo lunar. E aqui, esse nódulo lunar, o que ele significa de fato? Quando nós nascemos nessa conjunção, estamos neste planeta e estamos inseridos num contexto maior de um sistema solar, a Lua passou ali naquele momento do nosso nascimento. E aqui, nessa época, também é a Lua voltando ali. Então, é o nódulo 1, porque lá a gente não contou porque é só o nascimento, só aspas, porque só é muita coisa, mas aí depois ela vem e traz também qualidades e características. Por quê? Eu faço meus mergulhos internos, eu vou para o mundo levando aquilo que eu fiz de interação interna e dou meus passos. Deixa eu mudar aqui. E vou colocar uma outra imagem. Então, é aquilo que eu estava falando, A gente tem as provas, o vestibular, a gente tem a carreira em foco também, Existe também essa questão do que eu quero realmente levar para o mundo, que seja meu, de minha autoria. Eu tenho caminhos possíveis, eu tenho esse grande fazer, eu tenho um grande aprendizado com os outros e eu vou evoluindo, subindo os degraus, eu vou me inteirando de mim mesma. E aí existem perguntas que são muito importantes, para essa fase da vida. Então, como é que foi esse grande desenvolvimento da nossa personalidade? Se com 18,5 eu tenho questões a serem trabalhadas, aos 21 eu tenho a afirmação do meu eu. E isso é muito importante, porque essa afirmação, ela é uma prova do que eu estou escolhendo, do que eu estou fazendo, do que eu estou colocando no mundo, nesse meu início de tudo, quando eu estarei apto a servir, a receber, a frutificar, a multiplicar e ir para a vida de uma forma autêntica, E existe muito esse trabalho feito com as palavras. Eu me torno mais articulado, o meu pensamento ele está mais assertivo e eu tenho esse eu, que realmente está encarnado num corpo completo, com todas as ferramentas prontas para a grande jornada que é a vida.
E é muito importante a gente lembrar quem está aqui, né, que já passou por essa fase toda, quem tem filhos nessa idade também, nesse período, desculpa, é muito importante que a gente pense, né, a respeito disso tudo. Porque quando a gente tem a possibilidade da ressignificação, quando eu presto atenção, quando eu volto e tento ter um aprendizado com tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, né? Eu posso me lembrar de quais eram os meus sonhos, quais eram os meus ideais, quais foram as pessoas que me influenciaram, quais foram as pessoas que apostaram suas fichas também em mim e que colaboraram para que eu me desenvolvesse, né, na vida. A gente também pensa assim, será que eu passei por alguma questão de saúde? Alguma doença aconteceu nessa época? Como que eu me recuperei? Aprendi alguma coisa com isso? Como que foi isso? Né? Como que isso aconteceu e como eu saí disso também? Quais foram as responsabilidades que foram colocadas para a minha pessoa? Eu fui muito cobrado? Eu tive que me virar muito cedo? Eu tive que andar um pouquinho mais rápido? E como que eu interagi, né, com isso tudo? Como é que era a relação com os meus pais? Quais foram as grandes influências, né, de ordem paterna e de ordem materna na minha vida? O que eu herdei? Eu consegui escutar essas pessoas? Eu tive a oportunidade de repente sentar com meu avô, com a minha avó e aproveitar aquele momento de uma grande sabedoria de alguém com um conteúdo tão profundo e tão anterior ao meu. Então são tantas perguntas, né? E a gente vai formulando isso tudo porque o que acontece? Esse período é o período dos grandes relacionamentos e é o grande momento também da minha ida, do meu movimento. A vida é verbo, a vida é movimento. E quando eu estou preparado para dar esses passos, eu tenho um leque de possibilidades. Na verdade, essa fase é a grande fase desse grande leque super aberto, né? Para que eu possa já começar a escolher. Escolher aquilo que me satisfaz, escolher aquilo que me traz o grande prazer de viver. E quando a gente já passou dessa fase e a gente olha para lá e a gente começa a fazer, né, essas perguntas e a gente tem respostas outras, a gente reflete a respeito disso, a gente traz para o presente momento também uma grande oportunidade e um grande leque também, né, de rumos, de uma grande cartografia. E quando eu falo cartografia, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho uma grande chave na minha vida, que é o meu grande mapa, que é esse grande estudo da minha história de vida. E quando eu analiso os meus setênios anteriores e quando eu analiso em especial o terceiro setênio, o que eu quero? Eu quero ver se eu realmente coloquei a chave certa na fechadura certa. E se eu não coloquei, eu estou me dando uma grande chance, uma grande oportunidade de agora fazer novamente. Com uma outra cabeça, com outro estado anímico, com outro estado de espírito, inclusive. Então, vamos lá. Eu falei a respeito dos ciclos, né? E o que é exatamente isso que eu estou colocando aqui? Eu vou colocar essa imagem que eu gosto muito, que são fases de desenvolvimento, né? Aqui é uma flor de algodão, é o algodão. Então, a gente vê que a vida é esse tempo, é esse
processo, é esse encantar-se, estar inserido num contexto. Meu cuco também é participativo, enfim, nesse grande contexto. E quando eu falo esse desabrochar, porque é exatamente isso. Onde que estão as minhas forças, as minhas potências? Eu descubro a beleza da vida e eu descubro tudo aquilo que eu tenho capacidade, porque eu trabalho como? Eu trabalho nesse grande desvelar de cores. Cores aqui num grande simbolismo, né, desse meu ter brilho nos olhos, de estar vivo, de estar interagindo, de eu estar nesse grande contexto. E são cores variadas, e são cores que se combinam. Então é uma fase de vida tão maravilhosa. E quando a gente tem a oportunidade, né, de voltar ali e ressignificar, a gente tem realmente um deslumbre mesmo, né, de tanta beleza. E aí você pode até me perguntar, mas Aldair, e se na minha vida, nesse período, eu passei por dificuldades, por questões e não foi nada agradável? Acontece. A gente passa sim. Muitas vezes a gente está num contexto que não é tão favorável, né? Coloquemos dessa forma. Mas se o meu eu de hoje olha para trás, enxerga isso e consegue levar um olhar generoso, um olhar gentil para cada situação que foi meio torta, digamos assim, a gente transforma isso. E sempre olhando para o seguinte: qual foi o grande aprendizado? O que eu extraio disso hoje? E uma grande, um grande presente que acaba acontecendo quando a gente faz isso. Mesmo que a gente relute bastante, porque não é fácil, tá? A gente ganha espaço interno hoje, sabe? Porque a gente tirou algo que talvez estivesse pesando aqui dentro, que a gente está carregando lá desde os 14, dos 15, 16, 17, 19, 20, 21, até a data de hoje, até o meu setênio atual, até a minha vida de hoje. E aí é que está a grande oportunidade, quando eu falo de ressignificar. É a gente tentar transformar algo que talvez tenha sido amargo, difícil, em algo saboroso, em algo palatável, em algo belo, e que seja bom e que seja verdadeiro para a minha vida e que venha a contribuir mais e mais para que eu seja uma melhor versão de mim mesma. Gente, boa noite. Alguma questão que vocês queiram colocar aqui no chat, por favor, façam essa interação, tá? Então, é exatamente esse gráfico aqui. Percebam, né? Eu só vou ficar aqui de 14 a 21. Essa afirmação do eu, esse mundo que é verdadeiro, é esse meu corpo astral, são esses amigos, tudo isso que me formata. E o que que eu quero? E o que que eu preciso? Dar continuidade, porque quando eu passar dos 21 e eu chegar num próximo setênio, e num outro, e num outro, e num outro, eu estou fazendo essa grande revolução interna. Eu estou sendo um eu com uma maior qualidade. Eu estarei sendo uma pessoa, essa promessa, né, esse vir a ser de mim mesma, com os pés mais firmes no chão, com um pensamento mais claro e assertivo, com os meus desejos ali na ponta do lápis, para que eu possa recalcular a minha rota, para que eu possa fazer o grande trabalho cartográfico,
que é me movimentar nesse mapa, interagindo com este mapa, interagindo comigo mesma ou comigo mesmo, fazendo a grande interação também com o meu entorno, levando a boa nova para o mundo, né? Para esse grande território que é de todos nós. E essa é a grande beleza da vida, né? E quando eu entendo essa classificação, quando eu entendo a importância, né, dos setênios, quando eu entendo que eu tenho qualidades, eu tenho potências e que eu posso desenvolvê-las, eu evito também colocar o holofote naquilo que me é mais fraco. Mas eu também preciso acolher e entender o que em mim não é tão potente assim. Até para que eu possa me trabalhar, porque de repente isso também vai me ajudar a ser um ser humano melhor. E eu sendo um ser humano melhor, é exatamente isso que está aqui na gravura que acontece. É essa a liberdade de um pensar assertivo, de um sentir de qualidade e de um fazer no mundo também com toda força, com toda a vontade, numa proatividade, me entendendo e tentando também fazer disso um degrau, uma alavanca para que eu possa ser compassivo, para que eu possa ser generoso e gentil com o meu próximo. Porque se eu consigo ser isso tudo comigo mesmo, eu também consigo levar isso adiante. Então, a tônica desse terceiro setênio, com todas as qualidades, com todos os perrengues, né, que a gente passa, com as dúvidas, com as angústias, ai, será isso, será aquilo, não sei o que quero, com esse turbilhão todo, que grande aprendizado é esse? E o que eu hoje posso fazer para me utilizar desse grande aprendizado de uma forma boa para mim e que essa forma também seja muito bem-vinda para quem está perto de mim, né? Então, no meu mundo, né, de uma faculdade, no meu mundo do meu trabalho, quando eu começar a trabalhar, no meu mundo, aquele que eu estou construindo e que eu quero que seja realmente maravilhoso. E aí, o que acontece? A gente tem a cartografia biográfica, né, que é um dos trabalhos que eu desenvolvo. E o que vem a ser isso? É esse processo, né, onde as questões que são trazidas, elas são abordadas, né, de uma maneira que possamos traçar, né, um caminho possível, proativo, acharmos uma solução. E é um trabalho que eu considero assim muito importante. E nesse trabalho, a teoria dos setênios é fundamental, porque quando eu analiso as fases da vida, quando eu me trabalho na minha riqueza, na minha narrativa, na minha história, e eu trago um elemento extra, que é a arte como veículo, como ponte, como possibilidade, né, de um entendimento ampliado, nossa, é muito maravilhoso a gente ver esse processo, né, de transformação. E assim, quando a gente trabalha, né, com esse terceiro setênio e que a gente vê assim, o que fazia a gente estar ligado mesmo na vida? O que trazia aquela grande motivação, aquela grande alegria de viver, aquela grande alegria de estar na turma e ir para o mundo, de fazer coisas? E a gente precisa também resgatar isso, né? Independentemente da fase de vida atual, né, na qual a gente se encontra, a vida continua sendo verbo, continua sendo ação, movimento. Então, como é importante, né, a gente passar por toda essa experiência e a gente ter a possibilidade de grandes resgates,
E eu falo isso também para quem tem filhos nessa fase, né, nessa faixa etária, da gente ter um posicionamento melhorado também em relação a esses seres que nos foram confiados, né, a uma responsabilidade. Então, ter o grande entendimento que esse ser está numa fase final de uma formação corpórea, que esse ânimo está ali brotando e trazendo, né, mil coisas, e que para esse ser também existem coisas super difíceis e que às vezes a expressão verbal não acontece com tamanha facilidade. Então a gente precisa ter um entendimento que eu falo que é ampliado para que a gente acolha, para que a gente possa proporcionar o ambiente favorável para um grande desenvolvimento, para que a gente ajude também a esse jovem a encontrar a sua rota ou a recalcular alguma rota nesse sentido. Essa simbologia e imagem, né, do GPS eu acho que é muito importante, porque mesmo quando a gente utiliza esse aparelho GPS, né, e a gente digita ali para onde que a gente quer ir, etc., em algum momento pode ser que uma rua ou outra tenha mudado o sentido, a prefeitura mudou o sentido. Aí o GPS, ele não identifica aquilo, e ele para um momento e ele fala, recalculando. Ele precisa também daquele momento. A gente também precisa desse momento. A gente também precisa, se a gente está lidando, né, com um adolescente, um jovem adulto, né, como filho, como um afilhado, uma pessoa que a gente oriente também, a gente precisa estar atento a isso. A pausa, ela é necessária, porque a partir da pausa eu consigo olhar com maior qualidade, né? E essa qualidade me faz o quê? Ela me faz reconectar. Deixa eu projetar aqui uma outra imagem. Esse grande reconectar. Eu acho que essa imagem, né, que a gente tem até na Capela Sistina, né, dessa possibilidade de conexão, é uma conexão com algo que a gente realmente pensa, esse divino, mas é uma reconexão aqui, com esse templo interno, com essa vida, com esse pulsar, com esse grande pulsar, e todos os caminhos possíveis que a gente tem. Então, essa live de hoje é um fechamento, né, desse processo de primeiro, segundo e terceiro setênios. Esse trio primeiro que traz toda a formação basal do ser humano, onde o corpo físico chegou, está em pleno desenvolvimento e vai chegar nos 21 pronto, completo. Quando a nossa alma, ela se inspira e ela tende a levar também para esse mundo grandes coloridos. E quando esse espírito está fortificado e ele vai encarar a vida de uma forma justa, de uma forma bela, de uma forma boa e de uma forma verdadeira. Então essa eu falo que são os 3 setênios de impulso para a nossa grande jornada, para a nossa vida, para o nosso, a nossa peculiaridade de estarmos no planeta e de levarmos para tudo, voltou, ok? De tudo para todos e principalmente para nós mesmos, aquela fala boa, inspiradora e que não nos deixa desistir frente aos desafios, aos obstáculos e alguma adversidade. Então, pessoas queridas que estão aqui presentes e as pessoas que vão assistir a live posteriormente,
essa é a mensagem do terceiro setênio. O mundo é verdadeiro e eu estou inserida nesse mundo. E depois dos 21, depois dos 28, depois dos 35, eu vou continuar fazendo parte disso tudo, dessa grande obra que é a vida, e colaborando mais e mais a partir do momento em que eu escolho, pela minha vontade, ser a minha melhor versão a cada dia. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Sou muito grata a todos que participam, a todos que me apoiam também nesse grande projeto, que é a Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E é isso. Se posteriormente vocês quiserem tirar alguma dúvida ou fazer contato, só entrar lá e me mandar um direct, ok? Um grande beijo a todos e muito obrigada pela presença de hoje.